Então, nessa questão 8.25, eu havia visto com vocês até os diagramas de momentos, né? Então, esses dois primeiros diagramas, momentos fletores, e esse terceiro, momento torsor. E é a partir desses diagramas, né? Só repetindo, que vocês vão encontrar a seção crítica para fazer a determinação do diâmetro mínimo admissível para o eixo, certo? Então, como é que se faz isso? Analisando todos os diagramas, tá? Só repetindo, analisando todos os diagramas, qual o ponto do eixo que tem os maiores valores, porque eu preciso aplicar esses valores aqui nessa expressão de raiz quadrada, elevar ao quadrado e extrair a raiz. O resultado dessa expressão, tá? O resultado dessa expressão, eu vou aplicar numa outra expressão para me fornecer, vai me fornecer o valor do raio e na sequência do diâmetro do eixo, tá? Então, elevando aqui, olhem só, esse primeiro valor vem lá do momento fletor mz, né? 395 ao quadrado. Esse segundo valor vem aqui do mesmo ponto C, né? 527 ao quadrado. E esse terceiro valor é o valor do torsor, momento torsor. Então, 225,96 ao quadrado. Então, isso chegou num valor de 696,705, tá? Então, esse valor, ele vai ser anotado nessa expressão aqui, J sobre C igual a expressão da raiz quadrada, né, que eu determinei aqui, igual ao valor dessa expressão, dividido pelo cisalhamento admissível. Ah, então, isso lá da nossa teoria, né, para encontrar a seção admissível, o diâmetro admissível do eixo, vocês sempre vão entrar nessa expressão aqui, J sobre C igual ao valor numérico encontrado na expressão da raiz quadrada de todos os momentos dos diagramas, tá? Dividido pelo cisalhamento admissível. Então, olhem aqui no início da questão, o cisalhamento admissível é de 55,2 megapascal. Então, esse valor encontrado, 696,705, divide pelo cisalhamento admissível, 55,2 é mega, então vezes 10 na sexta, e vocês têm aí o valor de 1,262147 vezes 10 na menos 5 metros ao cubo, certo? Então, a partir desse valor, vocês vão equacionar com o C, que é o raio do nosso eixo, né? Então, vocês sabem que J sobre C vai ser igual a esse valor encontrado, esse 1,26, 21, 47, 10 na menos 5. E o J vocês devem fazer em função de C para ficar só com a incógnita C para determinar. Então, J é equivalente a quê? J vale π sobre 2 vezes C na quarta. Então, como eu tenho C na quarta e eu tenho aqui o C também dividindo, então eu corto o expoente, eu corto um C do numerador com C do denominador, fica C na terceira. Então, resolvendo agora essa expressão, né, eu multiplico aqui o 2 por esse valor, divido, trago esse π dividindo, depois extraindo a raiz cúbica,
eu chego aqui no valor de C igual a 0,029 metros em milímetros, 20,06 milímetros. Então, isso é o valor de C, que é o raio do nosso eixo. Então, o diâmetro do nosso eixo vai ser 2C. Então, 2 vezes esse 20,06 é igual a 40,1 milímetros. Então, esse 40,1 milímetros é o diâmetro procurado, né, mínimo, admissível para esse eixo AE, certo? Então, é o que estava sendo procurado, né, que foi pedido inicialmente pelo enunciado. Correto? Pessoal, então, dessas questões aqui, dessas questões do capítulo 8, eu vou pedir para vocês que anotem a questão 8.27. Eu quero que vocês resolvam, tá? É bem semelhante a essas que eu postei para vocês, a resolução. Então, eu quero que vocês resolvam a 8.27 para me entregar até quarta-feira que vem, tá? Então, a 8.27. E se ninguém tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, eu já vou passar para o nosso conteúdo de hoje, para a gente não se estender muito no tempo, no nosso tempo. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ainda relacionada a esse conteúdo? Ou já posso ir adiante? Professor, ali o professor pegou o ponto C pelo maior momento, né? Isso, esse ponto C aqui, né? Sim, sim. É. Sim, E foi aí, o... se esse maior momento tivesse ali no aplicado no eixo Z, também pegaria dali, então. Se no É, eixo... se no eixo Z, aí é o Nesse... momento em Z, Sim. tivesse um momento maior, daí eu pegava desse aí, né? Então, daí aí é que vem a questão. É o Gardner que está falando, né? Aí é que vem a questão. Aqui, analisando os três gráficos, tá bem claro que é o ponto C que vai me fornecer o maior valor para essa expressão de raiz quadrada. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui no ponto B, para o momento Z, né? Se eu tenho aqui um valor de 500 ou 600, né? Um valor maior que no ponto C. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular no ponto B, então, vou pegar o momento de B para esse eixo M, para esse momento MZ, vou pegar o valor de B para esse momento MY e vou pegar o momento de B para esse torsor, né, TX. Vou calcular e vou verificar o resultado. Depois eu vou para o ponto C e também pego os valores, todos os valores referentes ao ponto C e faço o cálculo. E do valor que eu tiver, eu vou verificar qual o maior e vou tomar o maior. Aqui para o cálculo nessa expressão do J sobre C. Entendeu? Então, eu sempre tenho que procurar o maior valor. Entendeu, ali? Aham. Daí sempre pega para Sim. chegar ao maior valor, assim. É que nesse caso não precisou fazer comparação entre mais de um ponto, porque diretamente analisando a gente já verifica que é o ponto C que vai dar o maior valor. Mas se não tivesse tão claro assim, tivesse outros pontos com valores maiores, então eu teria que fazer em mais de um ponto e comparar. Era essa a minha questão. Outra questão? Certo. Não, tá jóia então. Deixa eu só verificar que a gente chegou na aula aí. Letícia, o João Vitor, o Rael. Tá. Certo, então eu vou passando para o material 5.
Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, tá? Só não esqueçam da questão 827 para me entregar até a próxima aula. Então, pessoal, para hoje eu pretendo fazer uma introdução, né? A gente vai nesse capítulo 9, deflexão em vigas, vai ser visto apenas uma introdução, só para a gente ter uma noção do que seria esse assunto, né? Porque a nossa disciplina, o nosso semestre está encerrando, nós temos ainda a aula de hoje, né? Final da aula de hoje e semana que vem. Aí a próxima semana já é a semana de avaliação, tá? Então, deflexão em vigas. Foi estudado ali no capítulo 8 o projeto de vigas, né? E agora, por final, o projeto de eixos, mas o projeto de vigas levando em conta a resistência, tá? Mas, muitas vezes, uma questão também importante para se levar em conta no projeto de vigas é a questão da deflexão, né? Então, o que seria a deflexão? Deflexão tem a ver com a deformação, né? Então, analisem essas figuras aqui, onde eu tenho uma viga em balanço e uma viga biapoiada, tá? E verifiquem aqui de forma exagerada, né, para ilustrar bem, mas eu tenho as vigas deformadas. Então, essa se chama deflexão, essa variação de altura da linha neutra da viga deformada até a linha neutra da viga não deformada, ou seja, sem o carregamento. Tá? Então, esse valor de altura y é chamado de deflexão, né? Seria a deformação. Então, lá no capítulo 4, foi visto essa expressão aqui, onde se estudou flexão pura, foi visto essa expressão que fornecia a curvatura, né, para uma peça linear ou uma viga, quando em flexão pura. Então, a curvatura era dada por 1 sobre ρ, ρ representando a curvatura, que era igual ao momento existente na peça, dividido pelo produto de E vezes I, né? O E, o módulo de elasticidade, e o E, o momento de inércia. Mas, segundo o nosso material aqui, essa fórmula ela continua válida também para carregamentos transversais, não apenas para flexão pura, mas também para carregamentos transversais. Só que tem um detalhe, quando eu tenho carregamento transversal, o meu momento ele varia a cada ponto ao longo do comprimento da peça. Então, o meu momento ele não fica restrito a um valor fixo. Tá? Em alguns casos, é claro, eu vou ter valores de momento fixo, mas quando é aplicado um momento puro, né? Mas quando se tem carregamento transversal, o meu momento, na verdade, é uma função m de x. Ou seja, é um valor que varia ao longo do comprimento da peça, né, conforme o carregamento. Mas a expressão continua a valer e a fornecer a curvatura a cada ponto da peça. Tá? Então, para determinar essa deflexão a partir do carregamento transversal, existe aqui aquilo que se chama de linha elástica, né? De linha elástica, que é a curva que representa a deformação da viga. Tá? Então, essa linha elástica, ela é representada por uma função que a cada ponto representa o valor de y em relação ao valor de y em relação à linha neutra original, né? A linha neutra não deformada, certo?
E como é que eu determino essa equação da linha, essa equação da linha elástica? Essa equação ela é determinada, né, partindo-se dessa expressão aqui do momento, né, porque isso é claro, né, que o que determina essa deformação na peça a partir do carregamento transversal é o momento que existe em cada ponto da seção, né? Então, esse valor aqui, ó, nessa expressão do segundo membro, o momento sobre o produto EI, é o que determina, né, o valor da curva em cada ponto da minha peça, tá? E essa a curvatura, a função que representa a curvatura, ela é dada, né, segundo o material, aqui já é um valor que foi apresentado diretamente, tá? É dado pela, pela equação pela equação diferencial de segunda ordem, né, de y em relação a x. Tá? Então, aqui já foi apresentado diretamente, que a equação diferencial de segunda ordem de y em relação a x representa a minha função, representa a minha função da linha elástica, tá? E isso é igual, tem igualdade com o momento em cada ponto dividido pelo EI, tá? Então, simplificando aqui, resumindo o que eu falei, é a partir dessa expressão aqui, tá? Dessa equação diferencial de segunda ordem, que se iguala ao momento, que vai ser uma função de x, dividido pelo produto EI. Então, vai ser a partir dessa equação diferencial, né, que eu vou encontrar a minha deflexão na minha peça, certo? Então, existem três tipos de determinações que eu posso fazer aqui para a deflexão de vigas. Então, o primeiro seria a deflexão em si, né? Então, analisando ainda essa viga em balanço, por exemplo, deixa eu verificar se eu tenho uma outra, eu acredito que seja ali mesmo. Então, verificando essa viga em balanço AB, essa distância do ponto B até o eixo Y é um valor, até o eixo X, aliás, é um valor Y que representa a deflexão da viga no ponto B, tá? E aqui, no caso, seria a deflexão máxima. Eu poderia precisar saber, né, a deflexão num ponto intermediário. Por exemplo, aqui há 1 metro do ponto A, 1,5 metros, né? Então, a partir dessa função da linha elástica, aplicando o valor de x na função, 1,5 metros, 1,70 m, enfim, eu teria o valor da deflexão, mas o máximo seria encontrado aqui no ponto B. Então, se a distância AB é de 4 metros, eu teria que aplicar o valor de 4 para x, para mim ter 4 metros, para mim ter a deflexão máxima em B. Tá? Então, basicamente aqui, em deflexões de vigas, eu encontro o valor de y, né, ou um valor intermediário ou máximo. Eu encontro o valor da inclinação da curva num ponto qualquer da viga, que eu preciso saber. Normalmente, eu vou precisar saber dessa inclinação ou nas extremidades ou no centro da peça, certo? E uma outra questão ainda, então seria a inclinação, seria a deflexão e a própria linha elástica, né? A função da linha elástica que se calcula aqui no capítulo 9. Tá?
E para fazer essas determinações, existem aquilo que se chama de condições de contorno, tá? Então, condições de contorno ah, são características, né, que eu conheço, independente da deformação que a minha peça sofrer. São valores, né, pré-estabelecidos, fixos, que eu conheço independente da deformação. Então, analisando essa primeira viga ainda em balanço, eu sei que aqui no engaste, o meu valor de YA vai ser 0, porque é um apoio fixo, né? Então eu não tenho deslocamento em Y, aqui na direção vertical vai ser 0, e como é engaste, aqui o θA também é 0. Θ indica a inclinação da curvatura. Então aqui no engaste, teoricamente, não existe curvatura, né? Está engastado, a menos que rompa esse engaste. Mas, teoricamente, a curvatura no engaste, no ponto A, é 0. Tá? Para essa viga biapoiada, aqui o meu YA também é 0, né? Também não tem deslocamento na direção Y, e o YB também é 0. Tá? Então, essas condições aqui, esses valores que eu consigo saber, que eu consigo, por análise, identificar, independente da deformação da viga, eu chamo de condições de contorno. Tá? Igualmente, aqui eu tenho uma outra viga biapoiada, né? Então, aqui as condições de contorno para quando x é 0, o meu y é 0, no ponto A. Para quando o meu y é igual a L, o meu y2, o meu x é L, o meu y2 também vai ser 0, né? E aqui, nesse ponto D, né, aqui representado como a uma distância de um quarto de L do ponto A, o meu θ1 e θ2 são iguais. O que significa isso? Significa que a inclinação dada pela curva à esquerda de D chegando no ponto e à direita de D saindo do ponto são iguais. Essas duas curvas, elas são curvas diferentes, certo? Porque aqui o meu carregamento ele não está centrado, então eu tenho AD e DB curvas diferentes, mas teoricamente aqui no ponto as curvaturas, o encontro das curvaturas tem a mesma inclinação. Essa inclinação é a inclinação em relação à horizontal, tá? Em relação à linha neutra horizontal da viga, certo? Então, pessoal, dando uma passada rápida aqui, deformação sobre carregamento transversal. Tá? Então, aqui só repetindo, né, que a fórmula da flexão, a flexão pura, continua válida, né? Só que o momento agora é função de x, e a gente, então, vai buscar determinar esse momento em função de x para fazer a aplicação nessa expressão, né? Então, foi dado como exemplo uma viga, novamente uma viga em balanço, e qual seria o momento em função de x analisando essa viga em balanço. Então, se eu pegar uma distância x qualquer do ponto A, qual vai ser o meu momento? Vai ser o P vezes o x. Então, olhem que o mx foi substituído por P vezes x, tá? Que é um valor geral, é o momento geral ao longo da peça, de A até B, certo? E o momento negativo porque está anti-horário, né? Que é contrário ao nosso sentido positivo de momento, tá? Então, aqui novamente eu tenho a viga deformada, né? Mostrando que essa linha que representa essa linha deformada que representa a linha neutra da viga é chamada de linha elástica, né?
que essa linha elástica é, então, descrita por uma expressão matemática, por uma equação, tá? Então, essa equação, então, chamada de equação da linha elástica. Então, o material traz aqui o seguinte, que, recordando do cálculo elementar, a curvatura de uma curva plana é expressa por essa expressão toda aqui. 1 sobre ρ é igual à derivada de segunda ordem de y sobre dx sobre 1 mais o quadrado de dy sobre dx elevado a 3 meios. No entanto, para vigas, esse valor dy sobre dx é muito pequeno, então todo esse valor aqui do denominador, ele é considerado para vigas igual a 1, o que resulta nessa expressão 9.3. 1 sobre ρ é igual à derivada de segunda ordem de y sobre dx. Tá? Então, é a partir dessa expressão, tá, representada aqui na expressão 9.4, tá? Então, verifiquem que essa expressão 9.4, ela é a junção dessa expressão aqui, 9.1, né? Então, 1 sobre ρ, m sobre produto EI. E aqui, 1 sobre ρ igual derivada de segunda ordem de y sobre dx. Então, fazendo a igualdade 1 sobre ρ de 9.3 com a igualdade de 9.1, eu tenho, né, essa igualdade aqui, que a derivada de segunda ordem de y sobre dx é mx sobre o produto EY. Certo? Então, vai ser sempre a partir dessa expressão que é conduzido os nossos cálculos, tá? Então, o nosso tempo já está estreito novamente. Pessoal, eu vou tentar apresentar para vocês aqui, não sei se vai dar tempo. Tentar apresentar, a gente tem três situações de vigas, né? Viga biengastada com balanço, aqui em balanço, né, que a gente teria as condições de contorno. Depois vocês podem verificar aqui as condições de contorno para cada uma dessas situações, né? E aqui vamos tentar analisar essa questão 9.1, tá? Então, essa questão 9.1 traz uma viga em balanço AB, tá? E com um carregamento, uma força P na extremidade livre A, né? Aqui, e pede para fazer a determinação da linha elástica e a deflexão e a inclinação em A. Certo? Então, primeira determinação que eu preciso, tá? Sempre que se tratar de deflexão de vigas, determinação de linha elástica, determinação de inclinação, qualquer tipo de determinação referente à deflexão de vigas, a primeira determinação que eu preciso fazer é do momento, tá? Um momento em função de x. Então, aqui o momento é aquele mesmo que a gente havia visto lá em cima no material, né? Então, o momento para uma distância x qualquer é igual aqui anti-horário, né? Por isso, negativo, é igual a P vezes x. Então, esse é o valor do nosso momento, tá? Então, eu vou tomar essa expressão aqui como ponto de partida, a expressão 9.4, que está aqui destacada, né? Está aqui destacada. E vou fazer que a derivada de segunda ordem de y sobre dx é igual ao momento, então já substituo o momento pelo valor dele em função de x, menos p vezes x, dividido pelo produto EI. Aí esse produto EI, o material aqui já passou dividindo, aliás, multiplicando, né,
pela fração do primeiro membro da equação. Tá? Então, isolou esse valor de momento aqui no segundo membro. Então, primeiro passo, determina o momento. Segundo passo, aplica esse momento naquela expressão 9,4, né, da equação diferencial. E daqui para frente, eu preciso integrar essa expressão aqui duas vezes, porque é uma equação diferencial de segunda ordem, então eu preciso integrar uma vez, né, para tirar uma ordem dessa equação diferencial, e depois integrar uma segunda vez para mim chegar no valor de y, que o valor de y vai ser o que vai me fornecer a equação da linha elástica. Tá? Então, integrando essa expressão aqui uma primeira vez, a derivada de segunda ordem de y fica uma derivada normal de primeira ordem de y, tá? Então, integrei o primeiro membro, aqui sem a representação dos sinais de integrais, né? Já fazendo direto. E aqui, integrando o segundo membro, o x está elevado a 1, então soma mais 1, fica x ao quadrado, e aqui eu passo multiplicando o inverso desse expoente. Então, o inverso do quadrado vai ser 1 sobre 2. Né? Então, vai ficar 1 meio de p x ao quadrado, e eu acrescento nessa expressão a constante de integração 1, mais C1. Então, na primeira integração, eu acrescento C1. Tá? E na segunda integração, eu faço a mesma coisa, né? Depois eu comento o que é esses valores intermediários. Na segunda integração, aqui o primeiro membro, quando eu integrar, esse aí é constante, então mantém aqui, né? Esse dy sobre dx, integrando, se torna y, e fazendo aqui a integração do segundo membro, então eu vou ter aqui o valor, esse valor aqui integrando vai ficar 1/6 de px ao cubo, e esse valor aqui é o valor de C1, tá? Então, C1 integrando ficou 1 meio de PL quadrado sobre x, mais a constante 2 da segunda integração, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês o que seria esse termo intermediário aqui. Esse termo intermediário é, na verdade, o valor de C1 que já foi calculado, tá? Então, foi aplicado aqui as condições de contorno, tá? Observando que quando x é L, a minha inclinação é zero, né? Eu não tenho inclinação. Então, está aqui, ó, explicando, né? Como é engastado. Em B, temos que x é L e θ equivale a dx, a dy sobre dx, vale zero. Então, a minha inclinação, tá? A minha inclinação é equivalente a dx sobre dy, que é chamada de θ, e aqui no engaste, no ponto B, vale zero. Então, são as minhas condições de contorno para esse caso aqui. Tá? Então, aplicando nessa fórmula 2, que o x vale L e o θ, que é dx, dy sobre dx, vale zero, então eu vou ter esse primeiro membro aqui, 0 vezes EI, valendo zero, que vai ficar igual a menos 1 meio de P vezes x quadrado mais C. Então, esse menos 1 meio de px quadrado passa para o outro membro positivo, o valor da constante C1 fica mais 1 meio de PL quadrado. Então, esse valor aqui, ele foi aplicado no no lugar de C1. Então, foi novamente copiada a equação 2 aqui, né? Foi copiada a equação 2, foi copiado o primeiro termo igual da equação 2, e no lugar do C1 foi aplicado o valor de C1. E aí, depois, então, foi feita a integração que eu falei para vocês. Certo?
E a partir dessa integração, novamente, analisando as condições de contorno, agora, analisando que L, tomando o ponto B novamente, né, onde x vale L e y vale zero, então eu aplico aqui no y o valor de zero e aplico para x o valor de L. Tá? Então, esse y, 0, 0 é o primeiro membro, né? E aqui, colocando L no valor de x, eu tenho toda essa expressão aqui, eu fico com o C, resolvo e com isso eu encontro o valor de C. Então, novamente vai cair a nossa conexão, pessoal. Eu queria, assim, vai ser bem rápido agora, a gente já está encerrando.